espaço é todo dele. O holandês que conquistou a torcida corintiana, Memphis Depay, um dos destaques de ontem na vitória do Corinthians para cima do Mirassol. I think that we start to play better. As I said last game, começamos jogando melhor. Como falei no último jogo, temos que aprender a controlar os jogos, colocar mais esforços para marcar mais gols. Nós jogamos muito hoje, é tudo o que a gente pode fazer. A gente pode jogar melhor e tomar melhores decisões. and I think that's what we can do, and we have to even do better with decision making. We spoke a long time ago, and he said that Nos falamos há um tempo e ele disse: se eu marcar, vou fazer a sua comemoração. Infelizmente tem sido difícil para eu marcar, os goleiros não deixam eu marcar. Espero que a gente, se enfrentá-los, vença de novo. Temos uma longa temporada pela frente, precisamos ser pacientes, desenvolver. O primeiro tempo hoje foi muito bom, eu acho. E é isso. but the first game, first half was really good, I think, and that's it. Tá aí, vai Corinthians, Ronaldão. O Corinthians não sofreu, eliminou o Mirassol, um jogo muito mais tranquilo do que as partidas contra a Universidade Central da Venezuela. Isso é que chamou atenção. Diante do seu torcedor, jogo único, não passou perrengues. Não, e uma coisa gostosa no final do jogo foi que colocaram um lateral, Fabrício Guerigueri. Isso é bom. Como é que é? Como é que é o nome? Não é Guerigueri? É Guerigueri, pode ser. Carnaval, Guerigueri. Vamos chamar de Fabrício, né? Fabrício, o Guerigueri. Fabrício. Por quê? Meu, cabeça erguida, cara, olhando para dentro de campo, fazendo o arco. Então isso aí chamou atenção, porque tem uns 3 anos que o Corinthians não consegue que os laterais chegam na linha de fundo e cruzam essa bola. E o Augusto Melo acha que o Léo Maná vai ser esse cara do lado direito. Não vai. Agora tem que contratar e mexer. Por quê? Porque o Corinthians sofre muito na defesa ainda. A gente percebe a torcida arrepiada. Quando a bola vem um pouco na defesa. Fala o nome do zagueiro que você ainda mais quando passa ali pela Avenida Bidu e chega perto do Torres. Mamãe. Mas ontem Torres e Gustavo Henrique não tem que dar a mão à palmatória, que eles não sofreram gols, pelo menos? Não sofreu. O Corinthians ia sofrendo. Não sofreu gol. Agora, como você me perguntou do Memphis, né? Graças a Deus, menino lindo. A bola fica redonda no pé desse cara, Renato. É impressionante. Muita gente reclama do tapetinho, do gramado. Mas onde ele vai, essa bola, ela conversa com ele. Ela para, ele olha. E muitas vezes... Oscar, deixa eu contar uma coisa pra você. Muitas vezes, quando você faz um contrato bom, você tem que ter o quê? Um cara bom para assinar esse contrato. Não adianta. Quando o empresário erra e o diretor também erra, a torcida sofre, menina. Então, ontem foi uma assinatura maravilhosa do Fabrício Guerigueri, junto com o Mendes, porque fizeram um dueto maravilhoso. E o Romero? O Romero, não vou nem falar do Romero, porque esse menino é iluminado. Ele entra na arena, diferente de um outro jogador que entra lá em Minas, entra no campo, é o juiz da pênalti. O Romero... Em Minas? Em Minas. O cara entra em campo, o juiz da pênalti. O Romero entra em campo, a torcida cheira Rio Grande do Sul. E no Sul não tem falta, não tem nada. No Sul tá liberado. Pode chutar a cabeça do vizinho do andar de cima que não tem nada. Ai. MMA lá no Sul. Cuidado, hein, menina? Lá tem o MMA. Aqui é o seguinte, Memphis Depay. Um beijo pra sua família toda. Kiss for us. Everton, você que está um pouquinho mais longe normalmente, você também já está Memphis Depaysado? O Hulk não, mas é um jogador interessante, sim. O Hulk é melhor que o Memphis? Não tem nem margem de comparação. Aliás, o Hulk estava na pré-lista e possivelmente entraria na lista, isso é informação, para os jogos contra a Colômbia e a Argentina, mas devido à contusão, ele acabou sendo cortado. Merecido. Isso é informação. Você é o parente do Dorival? Estava na pré-lista e possivelmente estaria na lista. E aí foi cortado. Tá, e o Memphis? O Memphis tá Conta pra nós. Bom jogador, O Memphis também tá na pré-lista da Holanda. Bom jogador. Ele tá, né? O Memphis está, né? Eu nunca estive tão corintianado na vida como estou agora. Falsíssimo. Porque, não, é verdade. Falsíssimo. Porque é o seguinte, É o Capelães tentando zicar o São Paulo e aqui, ó. É sério. Aqui, o Memphis joga muito. O Galo joga demais. Agora, essa convocação do Yuri Alberto para a seleção, eu não sei. Irmão, é pré. Mas dá pré. Qual é a concorrência de 9 que ele tem hoje? Não dá para ele, só na pré. Você falou que o Hulk saiu por causa de lesão. Por que o Yuri não pode estar porque ele é bom? Mas você está comparando o Yuri com o Hulk? Mas não tem comparação. Não, mas para aí. Não, para aí, só um pouquinho. Quem fez mais gols no ano passado? O Hulk ou o Yuri? Mais gols? Não. Assim, ó, números. Os últimos 5 anos. De pênalti foi o Hulk. A média dos Não, últimos mas a seleção brasileira, ela não vai assim.
5 anos, ela vai mais perto. É isso aí, Renato. Quando o Estevão estava na fralda. Foi esse gordão em lugar dele. Quem manteve a média O do Hulk tem mais que o Yuri pênalti. O Hulk tem 1.555.000 pênaltis lá no Galo. O Yuri não tem. Comentada pela Renata, que está irritada por outros motivos, eu não tenho nada por isso. Aí ela quer fazer uma comparação. Não, é que não há discussão. Por enquanto é uma pré-lista e os nomes que lá estão. Não dá para arriscar. Não somos nós que vamos acrescentar o risco. Porque ele tem razão. Em 1970, o Pelé era o melhor jogador. Jogando 5 anos atrás. Estou falando de momento, meu filho. O ano passado, quem fez mais gol? Yuri Alberto. Então você acha que o Yuri merece a O Daronco tá na pré-lista, o Daronco? Tá na pré-lista? O Daronco não tá. O Hulk não tá. Peraí, Capelanes, deixa eu colocar o Capelanes nessa discussão, porque eles estão questionando o nome do Yuri Alberto na pré-lista do Dorival, hein? Capelanes está lá conversando com alguém, deve estar meio, né, ocupado. Capela, você tá ligado agora? Aqui, ó, apareceu. Olha, ela já mudou de lugar, hein? Já, claro, né? Você tá ligado? Yuri mereceu ou não essa convocação para a pré-lista do Dorival? Tomei-lhe uma chegada. Os caras aí tá beijando a bandeira do tricolor e pá, falando aqui é São Paulo. Daqui a pouco eu dou meu palpite aí, que hoje é dia de tricolor. Respondendo sua pergunta, Rerê, o negócio é o seguinte: se você for colocar, eu até me apego um pouco nos números. Não me abraço a tanto, mas me apego um pouco. Se você for colocar no número mesmo, Yuri Alberto ou o Hulk, em relação a gols, o Yuri Alberto terminou a temporada passada como artilheiro do Brasil. Agora, bola, quem joga mais, um cardápio mais vasto, mais apetitoso, indiscutivelmente o atacante Tanajura do Brasil. Eu acho que o Hulk, se não fosse pela lesão, estaria até pré-convocado. E alguns nomes que apareceram na pré-convocação que eu discordo completamente. Mas não acho nenhum absurdo. Eu não tô nem no Boeing nem no ultraleve. Levaria os dois, Tanajura e Yuri Alberto. Tanajura e Yuri Alberto. Marco Aurélio Cunha, você tem algum posicionamento sobre isso? Não, acho que... Vamos lá. Obrigado, Marco. O Yuri Alberto merece. Tá fazendo os gols, deu uma volta por cima incrível. As pessoas nunca imaginaram que... Eu vi tanta gente criticar o Yuri Alberto, eu já gostava dele quando jogava no Inter, um atacante de área, que é raro. Então, acho que merece muito a convocação. Mas? Não tem mas. Eu acho que ele tem o direito de ser convocado agora pelo que ele está apresentando. Quem tem mais filho? O Hulk. Então, o Hulk, olha só, o Hulk é um sujeito importantíssimo, um cara que está fazendo uma performance no Atlético Mineiro incrível. Mas eu não sei se ele vai ter tempo para jogar a seleção na Copa. Isso? Não sei. Tá melhor que nós todos. Pode vir pro Master, seleção de Master. Tem outra coisa, querido. Convocaram tá na pré-lista. E na seleção de Master? O Everson é o goleiro mais completo do futebol brasileiro. O Hulk não serve nem pra seleção de Master, porque tem Ronaldinho, Rivaldo. Eu quero fazer uma Gabi, pergunta pro você e o Chico não se manifestaram ainda sobre a convocação do Yuri. Isso daqui do Everton é um puro de um clubismo. Eu sou São Paulo, mas o Neneca e Yuri merecem estar na seleção. Quê? Merecem estar na Pra seleção. justificar o Oscar e o Alisson, né? Também tem que estar na seleção. E o No seu time Lucas? não tem ninguém. O Dr. Gala aí, Panda. Agora, Rê, 2 pontos sobre o jogo. Primeiro, é o Corinthians que precisava dar uma resposta depois da quarta-feira, que não foi legal, apesar da vitória que o torcedor viu. O Ramos está na seleção, o Ramos. E segundo, fica quieto aí, Ronaldo Xarope. Não, o Ramos vai enfrentar o Brasil pela Colômbia. Vai, né? Segura aí a emoção. Já recebeu o som? Não, E a segunda Faz pergunta difícil. O cara quer o falar de Oscar dívida. já é bebido. O corintiano quer falar de dívida aqui. Ô, bebido, Oscar, você já recebeu, né, bebido? Com todo respeito do mundo ao atleta. Do mundo ao atleta. Ao Atlético? Não, ao atleta. Para com Qual isso. atleta? Não, pra mim, o cara que chega no futebol profissional, o cara é um vencedor. Olha quantas crianças no Brasil tentam, quantos jovens tentam, é claro. Longe, hein? Só que, poxa, o Muralha, pra mim, hoje, um clube de Série A, com um projeto bacana como o do Mirassol, tem o Muralha como goleiro titular, assim, eu não concordo. Pra mim, ontem, assim, não. Plot twist. Não, mas comprometeu. É que ele tentou secar e Era o um jogo Muralha pra não mim. deixou. Não, pra mim, o Mirassol fazia um jogo interessante, fazia um jogo ok. Aí 2 falhas do goleiro. Essa última é uma vergonha. Não dá pra tomar um Posso gol falar um desse. lado Não técnico dá. do Muralha? Claro. Quero falar um lado técnico que eu fiquei prestando muita atenção nele no começo da partida, antes da partida. Ô filho, no intervalo do jogo, no calor que estava, o importante ali era você estar alongado e vidrado no jogo. Eu vi você fazendo um trabalho específico dentro do gol, não se faz nem começo de temporada. Tá tão certo o Romero no Corinthians, porque ao longo da história o Corinthians teve muitos Romeros. E não é Romero o atacante, teve Romero goleiro, teve Romero lateral direito, Romero zagueiro, Romero volante. O que eu quero dizer? Jogadores que sabem a sua limitação, mas que deixam tudo em campo, que respeitam a instituição e que isso acaba caindo nas graças da torcida. Então, assim, teve muito Romero
que foi ídolo, que foi respeitado, e teve muito jogador bom que simplesmente não conseguiu jogar com essa camisa, que não é simples jogar no Corinthians. O Luan não tem mais habilidade que o Romero? 1 milhão de vezes mais. O Luan não é tecnicamente melhor que o Romero? É. O Luan não conseguiu jogar. Porque jogar no Corinthians, você tem que ter uma coisa ali de identificação com o clube, de entendimento, que se você não tiver, você pode ter a técnica e tal. Sabe outro exemplo que eu sempre adoro dar? O do Jadson. O Jadson vai embora do São Paulo em 14. O Jadson não tá nem aí pra nada, o Jadson não sei o quê, o Jadson não sei o quê. Ele chega no Corinthians, ele era desse tamanho, ajudava, dava carrinho, a qualidade seguia com ele. Sim. Tanto que ele, no século, ninguém mais deu passe e gol do que ele junto. São 120 quase passes e gols, né? São 60 e poucas assistências e 50 gols. Só que esse era um cara que se dedicava, ajudava, corria. Você viu o Jadson dar carrinho. Ou seja, quando ele vai para a instituição, ele teve o entendimento de que ser um jogador do Corinthians também tem suas características. E o Romero, desde o primeiro dia dele, lá em 2014, as pessoas esquecem, né? Ele chega em 14, nem ia para o banco, era o cara que treinava, se dedicava, a gente estava tudo aberto os treinos. Cara, se era o treino de sábado, ele não ia estar nem relacionado para domingo, se matando, indo, não ia pro jogo, tá fora, tá cortado. Ele ia pra arquibancada lá na numerada, assistia o jogo do Corinthians, ficava com os companheiros do vestiário. Em 19, quando o Andrés o afasta, quando acaba a primeira passagem dele, ele fez 5 anos de contrato, ele passou 7 meses afastado pelo Andrés. Os 7 meses, ele nunca deixou de ir para um treino e em todos os jogos. Podia pegar a esposa dele, ir para um resort no final de semana, ir para a praia. Ele ia para o estádio para assistir no camarote e descia para o vestiário, cumprimentava. Então, é a atitude que faz o Romero ser o que ele é, ter os números que ele tem. Tecnicamente é limitado? Sim, ele sabe disso e traz isso como uma força para ele. Ele traz isso como uma arma positiva, ao contrário do que muita gente pensa que isso é um obstáculo para ele. Não, ele sabe que ele é assim e faz o feijãozinho. O Andileri havia realizado 2 treinos com a camisa do Corinthians. Eu informei vocês com exclusividade. Eu falei que ele foi tão bem, mas tão bem, que iam acelerar a estreia dele. E aconteceu. O cara estreou hoje, estreou diante do Mirassol, estreou bem. E eu vi no jogo, graças a Deus eu tenho fontes boas no Corinthians, tá? Porque eu vi no jogo o que a fonte me falou do treino. Quem viu o blend de sexta-feira e o café da Fiel de sexta-feira sabe do que eu tô falando. Um cara que conhece a posição, um cara que tem força física e ataca com força. A minutagem que ele teve contra o Mirassol mostrou exatamente isso. Ele só não foi testado ainda para a gente fazer uma análise mais profunda defensivamente. Não deu ainda para a gente fazer uma análise profunda defensivamente, mas ele, em alguns momentos eu observei, ele fechou a linha, que é importante, porque, por exemplo, o gol que o Corinthians tomou contra o UCV, o primeiro gol, não tinha linha de 4. Se você não tem linha, você vai tomar o gol. O Bidu tentou fazer o Bidu chegou atrasado para a linha e no meio e por dentro não tinha linha. E o cara entrou finalizando. Então a gente tem que observar. Eu estou falando porque a gente entende de tática. Então não dá para te fazer uma análise profunda do Andileri. Defensivamente falando. Mas já deu para ver que conhece da posição. Cara, uma força física. Eu fiquei impressionado, por isso que eu até falei que o jeitão de correr, assim, lembrou até o André Luiz, né, o ex-lateral do Corinthians, que fez o gol do título paulista de 97. É um cara que inclusive pode ser até o autor do gol de um título, porque o Corinthians ganha com ele também na bola aérea, velho. Ele é alto, meu irmão. Entendeu? Então você tem um cara alto, você tem um cara técnico, você tem um cara com força física. Pô, o cara é completo. E aí, né, o pessoal fica bravo comigo. Eu falei, cara, o fato dele não jogar no Getafe 3 anos, por incrível que pareça, não diz nada. Aí eu usei o Pablo Mari. O Pablo Mari também não jogou na Europa. O Gabigol também não jogou na Europa. E foram caras que fizeram sucesso.
com a camisa do Flamengo. Eu poderia citar outros nomes, ou até um corintiano que não estava jogando, veio aqui e vingou. Então isso não diz nada, velho, porque a lateral é uma posição carente no Brasil. Você pega os pré-convocados da lateral esquerda, não tem um que eu goste. E digo mais, hein? Esquerda e direita. Então, as laterais, hoje, sabe, é uma espécie em extinção no Brasil. Entendeu? Então, o Andileri, eu achei que foi uma contratação boa, um contrato de 1 ano me preocupa, porque você não precisa fazer 5, nem 4, nem 3, mas eu acho que 1 ano e meio ou 2 anos era o suficiente, entendeu? Então, se você faz 1 ano e meio, no final do ano você tem 6 meses aí ainda, né? Você renova com 6 meses de antecedência. Então, assim, não foi... O Corinthians nunca é perfeito na caneta, mas dentro de campo o Andileri estreou com perfeição, velho. Porque a jogada do gol, um cara que domina a bola com categoria, ele vem no estilo cavalo e olha uma vez, olha 2, olha 3 e caixa. E a última ele olha para enganar ainda. Ele parece que ele vai cruzar no segundo pau, ele não erra, não é isso. Entendeu? Ele parece que vai jogar no segundo pau, mas ele já tinha percebido o Memphis entrando por dentro e ele preferiu jogar aquele cruzamento mais meio rasante ali pro meio. Então, assim, eu termino essa análise aí, né, falando do Andileri, que para mim tem que ser já o titular da posição. Já é o titular da posição, já ganhou a posição. O Andileri já ganhou a posição. Eu sei que ele já ganhou porque eu trago a informação na sexta-feira, que o cara agradou demais e iam antecipar a estreia dele. Acontece de novo. E como os caras gostaram muito, e o cara faz isso na estreia, é titular, velho. É titular. Os caras amaram os 2 treinos dele. E o cara ainda faz isso no jogo, é titular. E eu já analisei o que ele fez no jogo para vocês. Então, por que ele é titular? Por conta de tudo isso que eu analisei. Pelos treinos, né? E pela falta de inteligência, de sabedoria dos outros. Como disse o Bidu, atacando é um leão, marcando é um gatinho. Primeiro tempo, o jogo ainda estava 0-0, o Bidu cometeu uma falha perigosa na linha e deu uma chance para o Mirassol fazer um cruzamento que quase marcou o gol, o Mateuzinho que afastou. O Romero não é craque, mas um jogador que nos últimos 2 jogos fez 3 gols, 3 dos 4. Tá fazendo gol, né? 3 dos 4, tá? E sabe de uma coisa que é... Não sei. É uma observação. O Romero parece que mesmo ele sendo preterido muitas vezes, ele não perde a motivação, ele não desmotiva. Quando coloca ele, ele vai lá e faz de novo, resolve de novo. Então, mesmo ele saindo do time... Muito bom que você falou, porque às vezes quando ele fica de titular, ele não joga bem, o time perde e ele sai. Ele é o primeiro... Sacanagem, né? E às vezes o cara tá pedindo passagem e não entra, aí você bota o cara... Desanima, o cara tá naquela nhaca, né? Não vai, né? Thales Magno mesmo. Thales Magno, só vê o Thales Magno agora, nos últimos 2 jogos. O Romero não. O Romero bota ele lá, ele vai fazer um golzinho, ele vai fazer uma boa partida, ele vai incomodar o adversário, vai deixar a marca dele. Eu acho que o que tá fazendo bem pro Romero também, e eu tenho percebido isso, é essa disputa aí pela artilharia da Neoquímica Arena. Ele faz 2 gols, o Yuri vai lá, responde talvez com 2. Isso também seja um motivador para ele, que às vezes a gente acha que não vai acontecer, mas ele briga para isso. Briga, ele fez 2 gols. Outro dia o Yuri foi lá, fez outro. Isso. Aí ele foi lá e já fez outro. Isso. Então essa disputa aí joga para cima mesmo. Os 2 sempre brigando, disputando e querendo ser o artilheiro da Arena. Vamos lá, pode deixar o Romero aqui, pode deixar a gente aqui, pode arrebentar na boca do balão. Ô Java, quer conversar com o câmera o quê? Tá contando piada pro câmera agora na hora do programa? O que você tava dando risada? O que você foi falar pro câmera? Não vai na casa dele, tá? Porque ele é acostumado a convidar todo mundo para ir na casa dele. Tá bom? A primeira coisa que ele faz, ele tira o aparelho do coisa e tira a dentadura. Aí, meu irmão, aí ele vira o vampiro brasileiro. Aí ele vira o giraia. Porque ele tira a dentadura e aí ele tira o aparelhinho. Aí ele não escuta nada, chupa o que quiser, morde o que quiser, bebe o que quiser. Esse é o Java. Voltando para você, por que o Romero não é titular? Mal compreendido e por ser bonzinho demais também, né? Eu acho isso, cara. E outra coisa, né? É uma briga desigual também do Romero com o Yuri, né? Pô, a primeira a sair do jogo é ele. Se ele passar 2 jogos, não precisa nem 2, se ele passar um jogo sem fazer gol, ele já sai.
Mas para você jogar hoje, você tem que ter duas características. Ou você tem que ser craque, ou você tem que ser um cara útil. E o Romero é esse cara, é um cara útil. Ele ajuda bastante, é um cara que está fazendo gol, tem decidido jogos e tem que jogar. Só que tem que colocar isso na cabeça dos treinadores que passa, né? Godoy, qual a ideia de um jogador como o Romero, que eu vou fazer 7k.bet.br daqui a pouquinho para os donos da bola? Qual a ideia de um jogador como ele? E aí o Veloso matou a pau, como sempre. Como sempre. Meu irmão, a motivação dele talvez seja esses gols e ele é artilheiro do século. Ele é artilheiro da Neoquímica Arena. Mas em todos os momentos, antes desses últimos 2 jogos, certo? Porque aí você tem que dar os parabéns para o Emiliano Dias, porque botou ele de titular. Porque mudou o esquema. Isso, não, e botou ele de titular. E botou o Romero de titular. Antigamente isso não aconteceria. Jogaria o Tales, jogaria o Coronado, que estava machucado, jogaria qualquer outro, jogaria outro volante, não jogaria o Romero. Qual a ideia disso? O que isso é importante para o Corinthians, para enfrentar quarta-feira agora a Libertadores, para enfrentar domingo o Santos, ou o São Paulo, ou o Novo Horizontino. Eu vou estar torcendo muito para que o Novo Horizontino passe do São Paulo. O Romero é um jogador que sacrifica a sua performance individual em benefício do esquema tático, das funções determinadas pelo técnico. Portanto, ele coletivamente é muito útil. E quando tem a necessidade da participação dele individual, ele corresponde. Ele é um jogador tipo filosofia de Zagallo para o treinador. Você vai ter que me engolir. Isso é a grande verdade. Salve, salve, galera! Bem-vindo ao UFC News. Um dia depois do jogo aí, Corinthians amassou, ganhou aí com propriedade, vai do Mirassol em casa, na Arena Corinthians, no dia de hoje, 2 gols. Teve assistência e teve gol do Memphis Depay e teve também mais um gol do artilheiro do século, Romero, que fez 3 gols dos 4 últimos gols. É o Ángel Romero, que foi muito elogiado no Paraguai e deve compor a seleção paraguaia também. Além, falando em seleção, temos aí o Yuri Alberto também, que foi convocado, melhor pré-convocado aí para a seleção brasileira. Ele e o goleiro Hugo Souza, além de Memphis Depay, que também pode compor aí a seleção holandesa. Então o Corinthians pode perder muitos jogadores, na verdade, aí para suas respectivas seleções. Quem sabe o Garro também não compõe a seleção argentina. Vamos lá, pessoal. Como de praxe, vamos mostrar aí a agenda do Corinthians e as 2 principais notícias aí. Primeiro, embalado com desfalques, como o Barcelona de Guayaquil chega para pegar o Corinthians. Então, o Barcelona de Guayaquil vai entrar aí contra o Corinthians com pelo menos 6 desfalques. A gente já vai ver quem são esses jogadores aí. E logo abaixo, o craque Neto cravou que Thales Magno está insatisfeito e quer deixar o Corinthians. Antes de mais nada, vamos conferir a agenda do Corinthians. Corinthians que venceu 2-0 aí, Mirassol, e vai viajar agora para pegar o Barcelona de Guayaquil, o time que é líder do campeonato equatoriano. Então, no dia 5/3, depois de amanhã, às 21h30, o Corinthians vai à 3ª fase da pré-Libertadores aí, em busca da classificação para a fase de grupos da Taça Libertadores da América, beleza, galera? Depois temos o Corinthians, que vai jogar contra o Santos, ou São Paulo, no domingo, pela semifinal do Paulistão, no dia 9, e logo depois o Corinthians pega novamente o Barcelona no dia 12/3, às 21h30, porém desta vez em casa, na Arena Corinthians. Então é de suma importância que o Corinthians faça resultado em Guayaquil, pelo menos um empate já está valendo, visto que o Barcelona não é um time medíocre, não é um time tão ruim quanto era o Universidade Central, né, que o Corinthians pegou no último jogo. Então tem que prestar atenção, tem que entrar bem atento e, se possível, trazer a vitória para São Paulo. E no dia 29/3 começa aí o Brasileirão, aí tem o Bahia contra o Corinthians, depois o Corinthians pega o Vasco da Gama, Palmeiras, Fluminense e por aí vai. Mas voltando aqui, pessoal, rapidamente, vamos lá, vamos ver quem são os desfalques aí do Barcelona. O time está 100% aí no campeonato equatoriano, é líder, está embalado, porém vem com algumas baixas. Vamos lá. Cristiano Solano, que sofreu a lesão no joelho direito, e Bilon Castilho, um lateral, que teve um entorse no joelho esquerdo. Então temos problemas de joelho, que pega no time ao joelho do pessoal. E fora eles, aí temos Jesus Trindade, Aníbal Chalá, João Rojas, nem me fala esse nome, Rojas, me dá até caco de vidro no estômago, e Felipe Caicedo, esse já é mais famoso, já é mais conhecido.
todos eles estão no departamento médico. E por outro lado, o clube trabalha a possibilidade de ter pelo menos o retorno do atacante Brian Oyola. Não conheço, mas também não é certeza que ele volte. Então são aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos 6 desfalques contra o Corinthians. E o Neto disse que Thales Magno está insatisfeito, quer deixar o timão. Então o jogador foi emprestado aí pelo New York City, porém vem tendo poucas oportunidades no time, visto a ascensão de Yuri Alberto ao lado de Memphis Depay e também o Romerito que é agora o artilheiro não só da Arena Corinthians, mas também do século. Beleza, pessoal? E é isso. Você que não é inscrito no canal, se inscreve logo aqui abaixo e vai Corinthians!